Tudo começa com uma garota que está atrasada para a sala de aula, e logo de início, ela tem um encontro inesperado com outro estudante, sem nem imaginar que ele é um tipo de híbrido, e que na verdade, a vontade dele é dar um mordidão. A história começa explicando que a partir desse ano, a escola vai passar a aceitar alunos especiais que fazem parte de um programa de integração para híbridos. Esses indivíduos são uma espécie rara, originada de experimentos de tempos remotos, e que hoje vivem em um ambiente totalmente vigiado. Ao todo, existem mais ou menos 3.000 híbridos, e fora dos muros da cidade de onde eles vêm, eles tentam se comportar como humanos. Como muitos vivem entre o mundo humano e exterior, eles recebem treinamento e instruções sobre como funciona a nossa sociedade. Ainda assim, o preconceito é grande, e dizem por aí que eles são muito agressivos. Por isso, apenas aqueles que passaram por um tipo de rigoroso processo de seleção ganharam a permissão de começar as aulas hoje. É nesse momento que conhecemos a nossa protagonista chamada Mari, que está completamente distraída observando os híbridos, e por causa disso, ela nota que já está super atrasada para a aula, e os portões da escola já estão se fechando. E é aí que ela avista outro aluno e, achando que ele também se perdeu e está atrasado, resolve ajudar. E durante esses poucos minutos, as árvores impedem que ela veja o rosto dele claramente, mas ela logo percebe que ele é um tipo de híbrido. Sem saber direito o que fazer, ela acaba tocando na mão dele, que está completamente fria. Mari fica em choque e sem entender o que acabou de acontecer. Eles acabam pulando com sucesso o muro da escola, e pouco depois, já na sala de aula, o mistério acaba. Aquele mesmo garoto é apresentado para a turma como novo aluno especial. O nome dele é Hidaka Tsunago. Para completar a surpresa, ele é mandado a se sentar bem ao lado da protagonista. Apesar de tudo, ele é apenas um jovem comum de 16 anos, então a expectativa é que todo mundo da sala se dê bem com ele. No entanto, aquele lindo céu azul que Mari observava pela janela agora parece ofuscado pela presença imensa de Hidaka. Logo no intervalo, alunos de outras turmas começaram a se juntar ao redor dele para tirar fotos, tentando quebrar o gelo. Só que Hidaka não parece muito sociável e nem sequer agradeceu a garota Mari por tê-la ajudado no muro mais cedo. E para piorar a situação, um encrenqueiro folgado se aproxima e, de forma bem preconceituosa, pergunta se os da espécie dele são como cães e se conseguem se comunicar da mesma forma. Felizmente, um colega de classe sai em defesa de Hidaka, dizendo que o rapaz passou dos limites com esse comentário, sabendo que ninguém gosta de ser comparado com animais de um jeito tão ofensivo. O garoto pede desculpas, mas em vez de ficar chateado ou criar uma confusão, Hidaka fica muito calmo. Ele apenas responde que nunca viu um cachorro antes e que quando se encontrar com um, com certeza vai tentar conversar com ele. Apesar de seu tamanho imenso e da sua aparência marcante, o jovem acaba passando o restante do tempo estudando em total silêncio. Obviamente, a nossa protagonista fica ainda mais curiosa depois de passar o dia inteirinho sentado ao lado dele, até que naquele momento, Mari percebe que a sua vida tinha sido muito tranquila, resumida apenas a ir pra escola, fazer amigos e passear nos dias de folga. Mas agora, ela queria uma chance perfeita para conversar com Hidaka. Ao sair, ela percebe que ele está logo atrás dela, e no caminho, alguns garotos começam a provocá-lo e fecham a passagem para não deixá-lo passar. Em vez de reagir mal ou partir para a briga, Hidaka simplesmente tenta pular para desviar deles. Só que ao perceber Mari no meio do caminho, ele acaba perdendo equilíbrio e cai direto no rio. O problema é que ele não consegue sair da água, dando a entender que ele não sabe nadar. E sem pensar duas vezes, Mari mergulha para salvá-lo. Embora saiba que é perigoso e que não deveria se arriscar tanto assim, ela sabe nadar e por isso vai ajudá-lo. No final das contas, quem quase se afoga é ela mesma. Depois do susto e já em segurança, Hidaka finalmente agradece Mari por ter ajudado ele a descer o muro naquela manhã. Nesse momento, dá para notar que o rabo dele começou a abanar de alegria. Ele confessa que é a primeira vez que um humano o trata com tanta gentileza e agradece por ela ter se importado com ele. Ele até pergunta pensativo por que os outros humanos não agem da mesma forma. E a garota Mari explica que infelizmente as pessoas são muito complicadas. Hidaka sabe que se deixar a raiva controlá-lo, os humanos vão tratá-lo ainda mais como um monstro. Por isso, para conseguir viver uma vida normal, ele precisa aprender a aceitar as pessoas ao seu redor. E o problema agora é esse daqui. Por causa do banho no rio gelado, ele acaba pegando um resfriado forte. E sem muita escolha, a garota decide levá-lo para sua casa. Ao chegarem, a mãe de Mari fica completamente sem saber como reagir quando vê sua filha entrando em casa, acompanhada por um híbrido totalmente encharcado. Preocupada com a sujeira do rio e com o risco de pegarem alguma doença, a mãe corre para mandar os dois irem direto para o banho. A mãe da protagonista quer entender melhor o que está acontecendo com o rapaz, e para tirar a prova, ela observa ele interagindo com o cachorrinho da casa. E logo tem a sua confirmação, e eles não conseguem se comunicar por telepatia e nem nada do tipo. Ela percebe que Hidaka é só um colega de classe da filha, um garoto muito gentil, mas que talvez seja um pouco mais sensível e inocente com as coisas do dia a dia. Quando ele se prepara para tomar banho, decide colocar sua camisa direto na máquina de lavar. Só que depois de tirá-la sem enrolação, ele acaba mostrando todo o seu físico musculoso, deixando Mari completamente sem graça e com uma cara impressionada com o shape do lobão. E bem na hora que Hidaka pediu sabão, Mari vai ajudá-lo, e nesse momento, os narizes dos dois acabam se tocando de leve. Eles ficam super vermelhos de vergonha, mas
Mais tarde, enquanto Mari passeia com o cachorro, o focinho do animal toca seu nariz, fazendo ela se lembrar instantaneamente do clima que rolou no dia anterior. A cena então mostra um flashback de quando Hidaka decidiu estudar fora da sua cidade murada. No começo, os amigos dele ficavam zoando por essa escolha, mas ele estava determinado a seguir seu caminho pelos próximos 3 anos. Para isso, ele conseguiu um passe especial com seu nome. Esse passe é o que abriu as portas para ele, permitindo sua entrada no mundo dos humanos. Descobrimos também que Hidaka é muito talentoso em esportes, embora pelas regras ele não possa participar de competições oficiais. De volta ao presente na escola, a garota Mari simplesmente não consegue parar de admirar os músculos dele. Obviamente, suas amigas percebem os olhares e já avisam que ela vai ter que contar todos os detalhes dessa história mais tarde. Mas o talento e as habilidades físicas começam a despertar a inveja de outros valentões da escola. Enquanto eles arrumavam os materiais de educação física, esses invejosos de propósito deixam cair algumas barras pesadas e trancam Mari e Hidaka lá dentro. Os idiotas saem comemorando como se nada tivesse acontecido. No momento da queda, Hidaka agiu muito rápido e usou o próprio corpo como escudo para proteger Mari de várias barras de aço. Graças a isso, ela não sofreu nenhum ferimento grave, mas o garoto lobo acabou se machucando. O pior é que eles estão presos aqui e não tem como escapar. Ao ver o ferimento dele, a garota tenta enfaixá-lo utilizando o lenço dele, e é aí que ela nota que as mãos de Hidaka são congelantes. Normalmente, as mãos dele são quentes como as de qualquer humano, e se elas esfriam assim, é sinal de que ele está muito nervoso e tentando se controlar. Enquanto ela ajeita o lenço, Hidaka desabafa sobre toda a realidade do seu povo, na cidade murada onde vivem. Lá, não existem médicos ou hospitais, eles precisam se curar sozinhos, e do lado dos humanos, eles só recebem atendimento médico se estiverem correndo risco de vida. É exatamente por isso que o grande sonho de Hidaka é se tornar médico o mais rápido possível. Ele tá querendo construir um hospital para tratar pelo menos os casos mais leves do seu povo. E agora, como aluno transferido especial, ele finalmente tem essa chance. O problema é que os humanos não parecem dispostos a deixá-lo estudar em paz. Mesmo sendo tratado com hostilidade, Hidaka se recusa a machucar qualquer pessoa. E vendo o esforço dele, Mari segura firmemente a mão dele para aquecê-la, demonstrando que o considera um grande amigo. Porém, o clima muda de repente. Tomado pelo instinto e pelo nervosismo, Hidaka a puxa e abraça com força. Mari fica confusa, sem saber se ele está apenas animado por ter uma amiga. O corpo dele está muito quente e exala um aroma incrivelmente doce. E sem conseguir escapar daquele abraço, Mari entra em choque quando o garoto lobo começa a agir como se fosse um vampiro, como se estivesse prestes a abater sua presa. Para tentar retomar o controle de si mesma, Hidaka morde a própria mão com seus dentes enormes, cortando o impulso emocionado, e pede desculpas desesperadamente por tê-la assustado. Nesse exato momento, a outra amiga de Mari finalmente abre a porta e liberta os dois. A protagonista sai de lá apavorada, pois por um instante, Hidaka agiu como se fosse um predador de verdade. Contudo, pensando bem depois, o calor do corpo dele e as presas não a incomodaram de verdade. Aquele aroma doce de lobinho que exalava era tão forte que derreteu toda a cabeça de Mari, ativando quase que um instinto. Ela se pergunta se deveria mesmo estar nutrindo esse tipo de sentimento por um humano híbrido. Enquanto isso, seu amigo, muito desconfiado, tá querendo saber se os valentões tentaram fazer alguma coisa com ela. Como os dois estavam trancados e os garotos que fizeram aquilo eram mais fortes, o garoto tem medo que algo pior tenha acontecido. Ao escutar isso, o coração de Mari dispara. O que ela realmente viu ali dentro foi a mente de Hidaka lutando com todas as forças contra os instintos do seu próprio corpo. Após vê-lo resistir daquele jeito, ela jamais correria o risco de acusá-lo ou de espalhar boatos que pudessem prejudicar a imagem dele. No fundo, a protagonista percebe que aquele garoto lobo acabou roubando o seu coração, deixando ela completamente nas nuvens. E para ela, não havia nada de errado nisso. Enquanto o romance começa a florescer, o grupo de alunos preconceituosos planeja algo maldoso. Eles querem armar uma competição para ver quem consegue provocar e arremessar coisas contra o lobo, para ver a reação dele, gravando tudo no celular. A desculpa deles é que a presença de Hidaka desequilibrou a dinâmica e a paz da turma, e para esses valentões, conviver com uma espécie que tem a mesma inteligência que a deles, mas que fisicamente é muito superior, é uma grande ameaça. Um dos amigos até entende o argumento, mas pensa o oposto. A ideia de um homem-fera que viveu uma realidade totalmente diferente se misturar com os humanos e mexer com a estrutura daquele mundo parece, na verdade, muito interessante. Os valentões continuam com seus pensamentos preconceituosos, dizendo que se os humanos não tomarem uma atitude, mais cedo ou mais tarde, os híbridos vão comê-los, e que o melhor a se fazer é se livrar deles agora. E para provocar, um dos garotos joga um livro de Hidaka no chão. Mari aparece bem na hora e consegue pegar o livro rapidamente. Irritado com a intromissão, o encrenqueiro joga outro livro pesado direto na direção dela. Só que antes que o objeto acerte a nossa protagonista, o lobão Hidaka aparece no piscar de olhos e entra na frente, salvando ela. O lobo já estava escutando toda aquela
uma provocação maldosa lá de dentro do prédio. E com um olhar intimidador que assusta os garotos, Hidaka defende Mari e avisa que eles precisam parar de atacá-la. Afinal, será que esses covardes descontam a própria fraqueza nos outros? E sem paciência para mais brigas, Hidaka simplesmente vira as costas e vai embora. Entediado com a situação, o amigo dele se aproxima e percebe que no fundo, o garoto lobo ficou bem irritado. O amigo fala que nenhum dos dois, nem Hidaka e nem Mari, deveriam ser tão imprudentes. Ele diz que Hidaka poderia simplesmente comprar outros livros e que eles não precisam se machucar por isso. O problema é que aqueles materiais de estudo são caríssimos e extremamente importantes, e todo o futuro de Hidaka depende deles, para que assim ele realize o sonho de ser médico. Mesmo sabendo do perigo, Mari se sente feliz por ter conseguido proteger as coisas dele. Ela percebe que Hidaka passou os últimos 3 anos reprimindo silenciosamente toda sua fúria contra o preconceito, e decide que vai continuar ajudando ele no que for preciso, pois está querendo aproveitar a vida escolar ao lado dele. E olhando para o rapaz, a nossa protagonista do nada sente uma vontade forte de acariciá-lo. Ela tem certeza de que além dela e do amigo de Hidaka, existam mais pessoas na escola que conseguiriam enxergá-lo como alguém normal. A grande solução na cabeça dela é fazer com que todos descubram que ele é muito tranquilão e humilde, e não faria mal a uma mosca. E desse jeito, os julgamentos iriam diminuir, e todos poderiam ter uma vida escolar feliz e tranquila. O amigo de Hidaka concorda a mudar a imagem dele, mas avisa que eles não podem envolver Mari diretamente para não colocá-la em perigo. Ele recomenda que eles pensem em uma estratégia juntos, mas Hidaka, muito firme, se recusa. Ele fica falando que tem razões muito sérias pelas quais ele deve se manter muito afastado de Mari. O amigo decide investigar mais a fundo e pergunta por que Hidaka está tão contra, lembrando de quando eles três decidiram se esforçar juntos, mas Hidaka tá relutante em aceitar a aproximação da garota. E é aí que o mistério por trás do comportamento de Hidaka é revelado. Existe um período proibido e altamente perigoso. Trata-se da época de ter filhotes dos homens-fera. Esse período geralmente ocorre entre março e abril, e é exatamente por isso que o ano letivo da escola só começa em maio. Os sintomas iniciais desse período são uma fadiga intensa, muito parecida com um resfriado forte, o que explica o estado dele no dia anterior, seguido por um impulso avassalador dominado pelo puro instinto selvagem. O pior de tudo é que os remédios para controlar essa condição são inúteis. É algo instintivo e também incurável, que eles carregam por toda a vida. Resumindo a situação, durante essa fase, ele poderia perder o controle e atacar alguém por puro instinto. No entanto, o amigo dele acaba notando algo muito estranho. Esse ciclo não deveria estar acontecendo com Hidaka agora em maio. A verdade é que o nosso jovem lobo é um caso extremamente raro e incomum. Ele nasceu de uma união proibida entre um humano e um homem-fera. Por causa dessa linhagem híbrida, seus traços animais e seus instintos são muito mais bagunçados do que os de um sangue puro. Oficialmente, a sociedade acredita que ninguém jamais nasceu de uma união assim até hoje, o que torna a própria existência de Hidaka um segredo absoluto. Ao escutar a explicação, os olhos de Mari brilham de surpresa. Teoricamente, não deveria ter nenhum problema de eles serem amigos. Afinal, já estamos em maio, e o período perigoso já se passou. Só que a realidade foi bem diferente no armazém. O lobão simplesmente avançou contra ela e foi muito mais longe do que o esperado. O próprio Hidaka acredita que em vez de ser o período normal da espécie, ele perdeu o controle simplesmente porque sentiu em Mari um cheiro perfeitamente compatível com seus instintos. Desesperado para não machucá-la de novo no futuro, ele propõe um teste. Em vez de irem para casa, eles decidem recriar a cena do armazém de forma mais controlada. O amigo deixa os dois trancados em uma sala para monitorar toda a situação. A garota Mari concorda, pensando que o incidente anterior pode ter sido apenas um grande mal-entendido e que ela não quer se distanciar dele por medo. Como aquilo só aconteceu uma única vez, ainda não está claro o quão perigoso é o contato entre eles. Eles precisam testar na prática até que ponto a aproximação física ativa o instinto dele e quando começa a afetá-la. Só assim ela vai conseguir avaliar a situação seriamente e decidir se precisa se afastar dele de vez ou não. O clima começa a ficar tenso no meio da sala. O lobão encurrala a garota contra a parede e o risco dele mordê-la é real, mas Mari se recusa a desistir. Do lado de fora, o tal amigo fica de guarda, avisando que vai interromper o teste e abrir a porta assim que escutar qualquer rosnado agressivo. Eles começam o experimento de forma simples, apenas dando as mãos. Até aí, tudo normal, mas do nada, a proximidade aumenta e eles seguram o rosto um do outro. O coração de Hidaka dispara e o seu rabo começa a abanar intensamente. Ele continua a tocá-la e a nossa protagonista, tomada pela emoção e percebendo o quanto gosta dele, acaba ativando o verdadeiro gatilho. Ela o abraça com força e ao mesmo tempo do lado de fora, alguns alunos tentam entrar na sala, mas o amigo de Hidaka impede a todo custo, sabendo quão perigoso seria interromper os dois naquele momento. Lá dentro, o abraço afetuoso de Mari faz com que Hidaka perca o controle novamente. Ele começa a agir de forma intensa. Todo esse caso e a entrega da garota agiram como se fosse uma grande tentação doce demais para os instintos dele. O jovem lobo estava quase cruzando a linha fina entre a razão e o instinto selvagem, bem ali mesmo, e sentindo todo o perigo, Mari finalmente reage. Ela percebe
sabe que, se os dois continuarem hesitando e caindo para o calor do momento, o problema não vai ser resolvido. Com um esforço de vontade, ela consegue afastá-lo, dizendo que eles precisam se acalmar. Ela tenta tranquilizá-lo, lembrando que da última vez no armazém, ele também conseguiu se segurar antes de irem até o final. No fundo, ele sabe que se os dois mantiverem o autocontrole, tudo vai ficar bem. O amigo deles acaba abrindo a porta um pouquinho atrasado, e o clima lá dentro ficou muito tenso. E felizmente, esse teste serviu para trazer uma conclusão importante. Conversar normalmente e apenas estar perto um do outro não faz com que Hidaka reaja de forma agressiva ou imediata. Ele definitivamente ainda tem muito medo de acabar machucando a nossa protagonista. Mas esse experimento trouxe uma grande esperança para que eles dois enfrentem a situação. E de qualquer jeito, Hidaka decide que não vai mais arriscar fazer nada tão perigoso assim novamente. E vendo que tudo terminou bem, o amigo fica aliviado e feliz, falando que agora todos eles vão poder aproveitar a vida escolar juntos. E pensando bem, o fato de Hidaka quase perder o controle acabou sendo, de certa forma, culpa de Mari. Não é apenas a atitude carinhosa ou a voz dela que mexe com ele. O cheiro doce que ela exala também é um gatilho fortíssimo para os instintos do garoto lobo. Ao perceber aquilo, Mari fica vermelha como se fosse um pimentão. E ela percebe que é exatamente esse tipo de relação apaixonada que pode complicar as coisas. A partir de agora, ela vai ter que se controlar e evitar demonstrar seus sentimentos tão abertamente, porque no fim das contas, Hidaka é quem acaba sendo prejudicado e se machucando ao tentar resistir. A realidade para o povo de Hidaka é muito cruel. Existem pouquíssimos lugares desse lado da muralha onde os homens-fera conseguem trabalhar, e para a sociedade comum, é como se eles fossem cidadãos de outro país, totalmente marginalizados. A última coisa que as pessoas demonstram por eles é empatia ou amor. Mesmo que os híbridos tenham sentimentos e emoções perfeitamente humanas, para o mundo, eles sempre irão parecer apenas animais, uma espécie perigosa e diferente. Diante de tanto preconceito, a grande questão que fica na mente de Mari é como que a sociedade iria reagir ao ver uma humana se apaixonar por um homem-fera. Para tentar aproximá-lo dos outros, o grupo combina de se reunir para almoçar junto no dia seguinte. E mais tarde, antes de dormir, a garota Mari tá querendo mandar uma mensagem no privado de Hidaka, apenas dizendo para ele descansar bem. Ela pensa que faz apenas 2 dias que ele saiu do isolamento daquela cidade murada, e com certeza foram 2 dias extremamente estressantes para ele. Hidaka tenta não ficar lembrando o quanto Mari é bonita e o quanto ela se arriscou por ele, mas no fim das contas, ele também é um jovem lidando com sentimentos novos. No dia seguinte, a hora do almoço finalmente chega na escola. Enquanto alguns alunos combinam de comer doces, Mari vai falar com suas 2 amigas sobre os planos para o almoço. Ela também estende o convite, chamando elas para comer junto com Hidaka, mas as meninas não parecem muito interessadas em ver um homem-fera almoçando, e dizem que ela pode ir sozinha se quiser. Elas não estão achando essa amizade errada, mas ficam super curiosas para saber como é que Mari está tão interessada nesse garoto novo. Elas já começam a brincar, dizendo que se isso fosse uma história de amor, iria ser ainda melhor. Mari sabe que mesmo que eles queiram muito que o garoto lobo se enturme e seja aceito pela sala, isso não vai acontecer da noite para o dia. Primeiro, precisam observar o ambiente da escola com calma. A estratégia é fazer com que os outros alunos mudem de ideia aos poucos, simplesmente ao vê-los passando o tempo e convivendo normalmente com ele. O amigo de Hidaka, sempre animado, recomenda outra ideia: fazer uma verdadeira campanha de marketing e promovê-lo por toda a escola, utilizando suas melhores táticas de propaganda. Hidaka, sendo tímido, recusa na hora, e o amigo dele fica falando e gesticulando, enquanto o garoto lobo apenas come e bebe de forma impecável, sem derramar uma única gota sequer. A protagonista conta que é engraçado e fofo vê-lo comer com tanto apetite, mas esse momento tranquilo é interrompido pelo amigo, que confessa estar desesperado porque não consegue entender nada de fatoração na matéria de matemática. As provas estão chegando, e se ele reprovar, vai ser suspenso, e não deixarão jogar como titular no time. Hidaka olha os exercícios e acha tudo isso muito fácil de resolver. Ele assume o papel de professor e começa a explicar toda a matéria para eles. O garoto lobo acaba se mostrando muito inteligente. Ele inclusive ficou em primeiro lugar nos resultados simulados, e por causa das explicações dele, o amigo conseguiu evitar a reprovação, e a nossa protagonista acabou subindo impressionantes 10 posições no ranking da sala. E por outro lado, a garota morena da turma, que sempre foi a mais dedicada, acabou ficando em segundo lugar, logo atrás do híbrido. Em vez de ficar feliz com a sua nota alta, ela fica furiosa e deseja que o garoto lobo simplesmente desapareça da escola. Ela sempre foi muito orgulhosa e inteligente, tanto que nem quis dar atenção ao restante dos resultados. E sabendo quanto a morena é competitiva, e vendo o quanto ela ficou abalada por perder o primeiro lugar para um híbrido, Mari começa a procurá-la rapidamente para confortá-la. Descobrimos então um pequeno vislumbre do passado da garota morena. Desde a época do ensino fundamental, tudo o que ela queria era o orgulho de sua mãe, sempre se esforçando ao máximo em suas redações e notas para ser a melhor. Em um flashback, vemos que em vez de prestar atenção no que a filha escrevia, a mãe dela apenas exigia que ela fizesse a lição de casa. Apesar de todo o esforço da jovem, ela era constantemente ignorada dentro de casa, e por outro lado, a sua fiel amiga loirinha sempre lia todos seus textos e a apoiava. No fundo, a amiga de Mari apenas queria ser parabenizada por algo que criava por puro
amor à escrita. De volta ao presente, descobrimos que para conseguir o primeiro lugar no teste simulado, Hidaka revisou apenas o conteúdo básico que aprendeu no início do ensino médio. Mesmo com esse pouco tempo de estudo, ele tirou uma nota quase perfeita. E se sentindo culpada pelo sumiço da colega, a protagonista tenta procurá-la pela escola toda, mas não consegue encontrá-la. E como Hidaka tem os instintos apurados de sua espécie, ele se sente responsável e decide ajudar. Utilizando seu faro apurado, ele consegue seguir o rastro da garota. Eles chegam no topo de um prédio. Acontece que essa jovem garota chamada Ayano sempre teve o grande sonho de ser escritora, mas seus pais nunca aprovaram ou apoiaram essa carreira. A condição deles era muito rígida. Ela não podia desviar dos estudos de jeito nenhum, e precisava entrar em uma universidade de elite, e para isso, tinha a obrigação de sempre tirar as notas mais altas da turma. Ela só tinha permissão de continuar escrevendo seus romances sob essas condições impecáveis. Mas agora, como acabou ficando em segundo lugar por causa do novato lobo, ela sabe que seus pais vão proibi-la de fazer o que mais ama. Desesperada e frustrada no telhado da escola, ela pensa no pior por um instante, mas acaba desistindo. Em vez disso, em uma mistura de raiva e tristeza, ela decide jogar seu precioso caderno de histórias lá do alto. Afinal, por que guardá-lo se ela nunca mais vai poder escrever nada nele? Só que em vez de cair no chão, o caderno acaba caindo no segundo andar. Se ele tivesse caído direto no quintal, ela mesma poderia descer e pegá-lo. Ao verem a cena, Mari e também Hidaka se aproximam, entendendo que aquele era um livro que a garota continuou escrevendo com tanto carinho. Apesar de tantas restrições e proibições, eles dizem que iriam adorar ler a história. E sem hesitar, Hidaka dá um salto impressionante e recupera o caderno para ela. Os três se sentam ali mesmo para começar a ler. Trata-se de um romance policial fascinante e muito divertido. E tocada pela gentileza dos dois, a garota Ayano cai na real e se desculpa sinceramente por ter desejado que Hidaka desaparecesse. Ela confessa que estava apenas chateada e cega pelo orgulho de perder o primeiro lugar. E refletindo sobre toda a situação, ela percebe que a rejeição de seus pais ao seu sonho nem se compara à rejeição violenta que o mundo inteiro demonstra contra os homens fera. Para alguém como Hidaka estar ali, é preciso muito mais esforço, resiliência e determinação. Mas o jovem lobo demonstra uma maturidade incrível. Ele conta que seu foco é apenas alcançar seus objetivos e se tornar um médico. Ele explica que em vez de focar no barulho e no preconceito daqueles que o rejeitam, são as palavras de carinho e apoio de seus amigos que realmente lhe dão coragem para seguir em frente. Eles lembram mais uma vez que ela não deve desistir do seu talento e prometem que vão ajudá-la a encontrar uma forma de convencer seus pais. Aos poucos, as boas ações e o jeito prestativo de Hidaka vão revelando para a escola inteira o quanto ele é realmente incrível. Até mesmo os outros alunos começaram a admitir que ele é um cara de verdade, elogiando toda a sua coragem por ter se arriscado naquele telhado e salvar o caderno da amiga. Foi uma atitude fantástica, e à medida que o tempo passa, cada vez mais pessoas ao redor começaram a notar todo o charme e a bondade do garoto lobo. Ao ver todo mundo se aproximando dele, a nossa protagonista Mari já começa a sentir uma pontinha de ciúmes. Enquanto conta tudo o que aconteceu para sua amiga, a garota fica brincando dizendo que Mari deveria criar coragem e convidá-lo logo para sair. E depois o amigo de Hidaka finge estar deprimido e abandonado, brincando que os dois estão se saindo muito bem sem ele, se tornando populares. Mari rebate na hora, dizendo que isso não é verdade e que a ideia do passeio foi toda do amigo. Afinal, se ele não estivesse mais ao lado deles, o grupo não seria o mesmo. E do nada, de um jeito automático, o cara estende a mão e faz um carinho na cabeça de Mari. Percebendo o que fez, ele fica super sem graça e se desculpa, explicando que é apenas um costume. É dessa forma que ele parabeniza e elogia os seus irmãos mais novos. Ele até fica ensaiando uma pergunta para ela, mas acaba desistindo no meio do caminho. A mesma coisa que aconteceu da última vez. Ele começa a falar e não termina. A verdade é que o amigo deles não entende por que Hidaka não toma coragem de uma vez para perguntar a Mari se realmente gosta dele. Mais tarde, após as aulas, o lobão estava esperando por ela para conversar a sós. Ele tem uma informação importante para contar. Os médicos do programa fizeram um exame detalhado para verificar todo o ciclo de acasalamento do lobão. O resultado mostrou que não tem absolutamente nada de anormal com o corpo dele. Hidaka é um caso totalmente fora de série. Um híbrido que não possui um período fértil ou uma época de reprodução fixa. Isso significa que ele terá que aprender a controlar seus próprios instintos, as suas reações, o cheiro e tudo mais até se acostumar. Só o tempo vai dizer como é que as coisas vão se desenrolar. Ele lembra que cedo ou tarde, esse despertar instintivo ia acabar acontecendo quando surgisse alguém que realmente o atraísse de verdade. Hidaka confessa que ficou muito feliz por essa pessoa ser justamente Mari. A nossa protagonista pensa que não estava sofrendo com toda aquela situação. Ela se lembra com carinho de quando ele a protegeu da chuva e como ele sempre estava por perto, querendo ser útil e protegê-la. Mesmo assim, Mari repete para si mesma que precisa controlar seus sentimentos para que eles não transbordem e compliquem a vida de Hidaka. Percebendo que o garoto lobo começou a ter medo da própria força e o risco de machucá-la, Mari toma iniciativa e segura firmemente a mão dele. Hidaka abre um sorriso muito feliz por estarem voltando para casa juntos mais uma vez, e seguindo os conselhos que recebeu, a garota Mari toma coragem e o convida para sair no próximo sábado. É uma excelente ideia. Hidaka
Hidaka aceita o convite na hora. Mas então, do nada, ele recomenda que eles convidem aquele amigo deles lá chamado Yukihiro. E então, eles comentam com um amigo sobre os planos para o sábado, dizendo que vai ser muito divertido. Mas Yukihiro, percebendo todo o clima romântico entre os dois, decide inventar uma desculpa para não ir e ficar segurando vela. Ele diz que o treinador logo vai escolher os jogadores titulares para o time, e que ele precisa focar nos treinos. Com isso, ele fica insistindo para que os dois vão sozinhos, e fica claro que o amigo fez isso de propósito. Tudo para deixar que o casal tenha um momento a sós, e por enquanto, a ideia deles é apenas sair para se divertir um pouco. É verdade que Mari queria muito ter um encontro romântico com seu garoto lobo, mas ela também ama o clima animado quando os três estão juntos. E por isso, do nada, ela muda de ideia e convida o amigo novamente para se juntar ao passeio. Eles não vão deixá-lo de fora de jeito nenhum. Pouco depois, o clima acaba esquentando na quadra. Como os homens-feras são proibidos de entrar em clubes esportivos oficiais, alguns alunos começam a implicar, dizendo que se Hidaka tocar na bola, o time de basquete vai se dar mal. Yukihiro interfere, explicando que é apenas o horário do recreio e que eles estão apenas brincando entre amigos. Então não deveria ter problema nenhum. E para melhorar a situação, o aluno veterano aparece e tranquiliza todo mundo. Ele diz que sempre teve curiosidade de jogar contra o Homem-Fera e propõe uma partida de 3 contra 3 aqui mesmo. E, infelizmente, o time de Hidaka e seus amigos acabam perdendo a partida, mas foi por muito pouco. O veterano fica elogiando o nível do jogo e avisa que da próxima vez quer jogar contra eles em uma partida oficial. Ele garante que vai ficar esperando ansioso por esse dia. Toda aquela tensão em volta de Hidaka finalmente se acalma durante o jogo. Ao ver todo mundo jogando junto, ele começa a perceber o quanto todos ali estavam se esforçando e se divertindo, independente de espécies. Isso traz uma felicidade tão grande para o garoto lobo que ele simplesmente se esquece do medo e da vontade de fazer os outros desistirem dele. No final da partida, eles acabam recebendo uma enxurrada de comentários positivos dos colegas. Mari jogou muito bem e até marcou um ponto importante, mas infelizmente acabou virando tornozelo durante a jogada. Hidaka, prestativo como sempre, decide levá-la até a enfermaria, e no caminho para buscar gelo, Mari fica acompanhando Hidaka e se sente muito feliz por estar tão perto dele. Só que a proximidade física dos dois e aquela adrenalina do jogo agem rápido, e o garoto lobo já começa a rosnar baixinho, sentindo o instinto voltar. Ele tenta se afastar, dizendo que não vai conseguir se controlar se continuar ali, mas Mari fica insistindo em ficar perto dele. E caindo para o impulso e a paixão, Hidaka puxa e dá uma beijoca apaixonada ali mesmo, em um canto particular. Eles estavam prestes a dar mais umas bitoquinhas, mas o sinal da escola toca, cortando totalmente o clima. A protagonista cai na real e só agora tá lembrando que precisa ir até a enfermaria. Ela se sente culpada. Ela estava determinada a controlar suas emoções, mas percebe que continua agindo de forma egoísta por não conseguir resistir ao calor de Hidaka. Ela fala que a verdade é que tá cada vez mais difícil conter todo esse grande amor. Hidaka também deveria ser capaz de se controlar, mas ele simplesmente não conseguiu resistir e, achando Mari a coisa mais adorável do mundo, acabou dando aquela beijoca nela. E parece que uma nova reviravolta se aproxima. O amigo deles começou a sentir algo diferente quando a nossa protagonista o elogiou. E Yukihiro fica se lembrando de quando ela o chamou de incrível. Ele começa a desconfiar que também pode estar gostando dela. Pouco depois, na enfermaria, Mari se recupera. O tornozelo já está bem melhor e ela consegue andar sem problemas. Agora, a grande questão para o sábado é para onde é que eles vão no encontro. E por causa das leis rígidas da cidade, alunos especiais do programa de híbridos só têm permissão para frequentar escolas, bibliotecas e hospitais. Lugares como parques de diversões só são liberados depois que eles completam 18 anos. Mas ao olhar para o cachorrinho, ela tem uma ideia genial: ir a um parque para cães. Como o local fica bem na área próxima da biblioteca municipal, as regras até permitem a entrada de Hidaka. É um lugar lindo onde eles podem utilizar roupas casuais e finalmente relaxar um pouquinho, sem se preocuparem com os olhares ou com o coração acelerado. Ao chegarem lá, as pessoas ao redor ficam impressionadas ao verem um Homem-Fera no local, e por coincidência, eles acabam encontrando seu colega Yukihiro. A garota revela que no passado acabou sofrendo um acidente em um túnel, e homens-feras a salvaram, o que mudou totalmente a sua visão sobre eles. E como o cachorrinho de Mari por acaso tem o mesmo nome de um conhecido da garota, eles decidem que a partir dali vão se chamar apenas pelos primeiros nomes para quebrar o gelo. Eles ficam até vermelhos de vergonha, e percebendo que o cachorrinho tá com sede, o amigo se oferece para levá-lo até o bebedouro, deixando o casal a sós. Ficando sozinhos, Hidaka aproveita o momento para pedir desculpas pelo beijinho daquele dia. Ele explica que agiu pelo impulso, tudo porque ela havia pedido para ele não se afastar. Mari, com toda sua sinceridade, confessa que aquele beijo a deixou muito feliz. Para
conversarem melhor, ele a leva para um lugar ainda mais privado, no parque. Mas o rapaz acaba travando e parece não ter mais palavras para expressar o que sente. A garota Mari diz que primeiro ele pediu para ela não fugir dele e logo em seguida a inundou com todas essas emoções intensas. Ela recomenda que eles mantenham uma certa distância física até que consigam entender tudo e agir como pessoas normais. Mas Hidaka fala que gosta de verdade da companhia dela. A nossa protagonista sabe que se os dois fossem pessoas normais, não teria barreira alguma entre os dois. Ela tem consciência de que estar ao lado de um homem fera vai trazer muitos julgamentos e problemas. É que com certeza vai ser difícil viver um romance de um jeito tão livre quanto os outros casais da escola. Mas Mari não está querendo desistir desse amor e está motivada a fazer com que os dois não sejam vistos com maus olhos pela sociedade. A solução dela é manter o distanciamento físico em público, sabendo que seus corações permanecerão sempre juntos. Selando essa promessa, Hidaka dá um beijinho carinhoso mais uma vez. O que eles não sabem é que o amigo deles, que passava por perto, acabou vendo toda a cena. Mais tarde, ao se encontrar com os dois, o rapaz decide fingir que não viu nada e diz que não vai contar o segredo para ninguém. Afinal, seria uma mudança chocante para todo mundo se essa fofoca se espalhasse. A própria Mari tá muito confusa e não tem certeza se eles estão oficialmente namorando ou não. Ela só consegue se lembrar do beijo e de como o cabelo de Hidaka era muito macio no toque. Sem saber o que fazer com tantos sentimentos, ela sente vontade de gritar para o mundo todo o que tá sentindo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o amigo pergunta diretamente para Hidaka se ele está namorando a protagonista. O amigo confessa que viu eles no parque e que deu para perceber o quanto estavam próximos. Hidaka abre o jogo e admite que eles confessaram seus sentimentos um pelo outro, mas que não estão namorando oficialmente. O jovem lobo desabafa que por ser um homem fera e carregar tantos problemas, ele não pode simplesmente prometer para Mari que vai ficar com ela para sempre. Escutando aquilo, o garoto Yukihiro confessa que quando pensou na chance dos dois estarem se beijando, sentiu uma pontada inesperada de ciúmes e também raiva. No fundo, ele sabe que Mari e qualquer outro cara iriam parecer um casal perfeitamente normal aos olhos do mundo, mas Hidaka deixou claro que não está disposto a abrir mão do lugar que conquistou no coração dela. O amigo tranquiliza Hidaka, dizendo que ele não precisa se preocupar com isso, pois ele não tem a menor intenção de confessar seus sentimentos para estragar as coisas. Afinal, foi o próprio Yukihiro quem mais insistiu para que todos aproveitassem a vida escolar juntos, como um grupo unido. Fica claro que ele gosta de Mari e se importa muito com ela, mas ele valoriza demais a amizade dos dois para criar qualquer conflito. Yukihiro dá um conselho valioso para Hidaka: ele precisa protegê-la do preconceito do mundo, agindo com coragem a partir de agora. O amigo deixa claro para Hidaka que não vai desistir de estar perto, mas lembra de que não gosta de ver o garoto lobo sequer tentando lutar por ela. Afinal, não vai ter nenhuma graça se os dois continuarem juntos e Hidaka ficar escondendo seus sentimentos verdadeiros por ela. O amigo então avisa que se for assim, a partir de agora, eles serão rivais no amor. Logo depois, é mostrado uma cena do passado de Hidaka para entendermos melhor a sua história. Descobrimos que quando sua mãe humana deu à luz a um filho híbrido, a família sofreu duras críticas de todos os cantos da sociedade. Porém, os pais dele ignoraram todo o preconceito com um sorriso no rosto e decidiram se apoiar para criá-lo. E voltando para o presente, agora que Mari e Hidaka estão oficialmente na mesma turma e mais próximos, eles começam a chegar bem cedo na escola. E para a nossa protagonista, esse clima tá sendo muito mais difícil e vergonhoso do que na época que ela nem sabia que os sentimentos deles eram compatíveis. Sabendo dos desafios, Hidaka promete para si mesmo que vai aprender a se controlar, pois quer dar a ela todo o amor e carinho do mundo. Ele reconhece que o relacionamento deles com certeza vai ser muito mais difícil e cheio de obstáculos do que um namoro entre humanos comuns. Mas se eles se gostam de verdade, ele não pode simplesmente ficar parado sem fazer nada. Assim, os dois decidem avançar aos poucos, passo a passo, nessa linda relação. Os dias se passam e o tão esperado festival esportivo da escola está prestes a começar. Durante os preparativos, as amigas de Mari ficam super curiosas e querem saber por que ela e o garoto lobo começaram a se chamar de repente pelos primeiros nomes. Elas começam a brincar, dizendo que a protagonista deve estar caidinha pelo híbrido. Mari tenta se defender, mas no fundo, admite que está interessada nele e que eles até estão saindo juntos. Na cabeça dela, eles são mais do que apenas amigos, mas ainda um pouco menos do que namorados oficiais. Ela prefere não dar muitos detalhes, com medo de que as pessoas comecem a julgá-los e isso acabe estragando o romance que mal começou. E para a dinâmica de corrida em dupla no festival, os alunos precisam tirar o nome de seus parceiros de forma aleatória em um sorteio. E no caminho de volta para casa, Mari e Hidaka acabam ficando sozinhos, e a proximidade dos dois deixa a garota super nervosa. De repente, o lobão se aproxima, enquanto fala que tá sentindo uma forte dor de cabeça causada pelos seus instintos. Para quebrar o gelo, ele relembra que quando era criança na cidade murada, participava de competições de resgate em desastres, e diz que aquilo era o mais próximo que ele chegava de um festival esportivo. Ele promete que nas provas em que ela competir, estará torcendo por ela bem de perto. Para surpresa
surpresa de Mari, Hidaka comprou um lenço novinho em folha para dar de presente para ela. Ele conta que não queria devolver aquele lenço antigo que ela utilizou para socorrê-lo, já que aquele tecido havia ficado todo manchado de sangue. E do nada, ele sente uma vontade gigantesca de acariciar a cabeça dela. Mas como tinha muita gente ao redor na escola, ele se segura. E de repente, Mari apenas fica segurando de leve o rabo do lobo. E no dia seguinte, o festival esportivo finalmente começa. E a escola toda tá reunida. Os idiotas competitivos enviam as piores vibrações possíveis para Hidaka, torcendo para que o jovem lobo perca a prova. Mas em vez de ficar bravo e levar para o lado pessoal, Hidaka fica até feliz por ter um rival à altura para competir. Como todo mundo já esperava, o lobão dá um show na pista e chega em primeiro lugar, mostrando uma velocidade incrível. Agora chega a vez da corrida em dupla, onde Mari vai correr ao lado de Yukihiro, a quem ela chama carinhosamente de parceiro. No entanto, a mente de Mari continua muito focada no seu garoto lobo, e percebendo a distração da garota, o rapaz a pega pelo ombro e pede que ela se concentre na prova. Ele confessa que estava muito ansioso para correr aquela prova ao lado dela, então pede que, por favor, se concentre apenas nele por enquanto. Mari concorda e foca na corrida. Os dois mostram uma sincronia perfeita e cruzam a linha de chegada em primeiro lugar. Apesar da vitória, Mari fica com a cabeça confusa, sem saber ao certo o que Yukihiro queria dizer com aquelas palavras antes da corrida, e no fim, ela tenta se convencer de que ele só queria o seu foco total por causa da competição, e não que estivesse tentando algo mais romântico. Logo em seguida, chega a vez de Hidaka correr. A parceira que foi sorteada para correr com ele é uma garota bem baixinha, e que está morrendo de medo de correr ao lado de um garoto fera, e demonstrando toda sua gentileza, Hidaka conversa com ela com calma, e consegue dar toda a segurança que ela precisava para perder o medo. Os dois correm tranquilamente no seu próprio ritmo, e terminam a prova conquistando um ótimo lugar. Só que assistindo aquela cena de longe, a nossa protagonista não consegue evitar uma pontinha de inveja. Tudo porque viu outra garota correndo com ele, e na hora de ir embora, com o tempo fechando, Mari se encontra com os valentões para evitar o clima tenso. E por mais inacreditável que pareça, os encrenqueiros passam direto e não fazem nada com ela. Quando finalmente consegue ficar sozinha com Hidaka, ela toma coragem e confessa que sentiu muitos ciúmes durante a corrida, revelando que seu grande desejo era que ele tivesse sido seu parceiro na prova. Ouvindo isso, Hidaka a abraça com força e confessa que também queria muito ter corrido ao lado dela. Esse abraço apertado, os instintos de Hidaka começam a falar mais alto novamente. Ele confessa com a voz alterada pelo ciúme selvagem que não suporta a ideia de outro cara deixando cheiro nela. Ele conta que por ela ter corrido colada com um amigo deles, Mari está agora exalando o aroma de outra pessoa, e ver isso está deixando ele enfurecido. Mas antes que o garoto lobo possa tomar qualquer atitude que perca o controle no meio do pátio, começa a cair uma forte chuva. O lobão cai na real, pede desculpas por ter avançado daquele jeito e diz que ela precisa voltar logo para junto dos outros alunos. Mari fica completamente surpresa com a reação dele, e ela nem tinha se dado conta de que estava com o cheiro do amigo deles, e percebe que se quiser viver esse amor com Hidaka, precisará se entregar por inteira aos instintos dele. Por outro lado, o clima no festival fica complicado quando descobrimos que o amigo deles caiu e aparentemente torceu o tornozelo de um jeito grave. Ele seria a peça-chave e também o último corredor na grande corrida de revezamento da escola. O pessoal da sala acha que isso não faz o menor sentido, já que ele estava correndo muito bem há pouco tempo. Agora, toda a turma está em apuros e precisam achar um substituto rapidamente para não serem desqualificados. E é aí que decidem que o nosso garoto lobo, Hidaka, vai assumir a vaga. E preocupada com o amigo machucado, Mari quer entender exatamente o que aconteceu e descobre toda a verdade. Depois que se viram no corredor, os valentões da outra turma o fecharam e o agrediram covardemente. Ao ver o estado do amigo, Mari pede que ele não carregue toda aquela dor e frustração sozinho, prometendo que vai correr com todas as suas forças por ele. Os alunos da turma rival começam a reclamar da substituição, porque Hidaka é um híbrido, mas não tem nada que possam fazer. As regras estão permitindo, e os professores das duas equipes aceitam o acordo, e com uma arrancada surreal, eles vencem a corrida graças à velocidade de Hidaka, além do calor das competições na pista. O festival também serviu para mostrar que Mari também estava disposta a correr por seus companheiros. Motivada pela vitória, ela decide ir conversar e contar algumas coisinhas para o garoto lobo, e os dois rapazes vão para o chuveiro dos fundos para se lavarem da lama do campo. Antes de Hidaka terminar, Yukihiro fica brincando e molha ele com a mangueira, falando que depois vai pegar um secador emprestado para ajudá-lo. Hidaka finge estar muito brava, reclamando que ele exagerou na brincadeira, e como hoje é a noite que o amigo deles vai cozinhar para o grupo, ele precisa ir logo às compras e deixa os dois sozinhos por um momento. Apesar de todo o cansaço do festival, Mari e Hidaka se divertiram bastante, mas saindo do vestiário, Yukihiro acaba esbarrando de surpresa com a nossa protagonista e se aproxima com um olhar bem sério. Mas do nada, eles são interrompidos, fazendo o coração de Mari disparar de nervoso. O cara atrapalha a conversa dos dois, fazendo piada de que Hidaka e Mari já pareciam até um casal de verdade, e na realidade, Yukihiro apareceu apenas para defender o segredo deles. O grande desejo de Yukihiro era que os três pudessem sempre se divertir como iguais, mas ao mesmo tempo, ele queria que Mari notasse ele, enquanto ele
ele continuava apoiando o romance dela com o garoto lobo da escola. Ele tá querendo tantas coisas ao mesmo tempo que já nem sabe mais como conseguir equilibrar tudo. Nessa hora, o valentão continua fazendo preconceito e falando mal de Hidaka. A nossa protagonista rebate imediatamente, dizendo que humanos e homens-feras também têm sentimentos e que podem sim se apaixonar de verdade. O cara diz que isso é ridículo, falando que aquilo é um completo absurdo e que uma ilusão romântica da cabeça de Mari. Aquele gigantesco muro de isolamento estava ali de pé há centenas de anos e ninguém jamais o destruiu, apesar de tantas trocas de governos e eras. Isso é a prova viva que aquela barreira é muito necessária, pois ambas as espécies se rejeitam por serem biologicamente e socialmente incompatíveis. Ele aconselha Mari a bloquear seus pensamentos patéticos e fingir uma simples amizade escolar e nada mais. De repente, Hidaka aparece. Ele está congelando de frio e ainda um pouquinho molhado da brincadeira de antes. Ele ignora o climão pesado, pega Mari pela mão e dá um sorriso. Ele confessa que ficou muito feliz e aquecido quando ela o ajudou a se secar mais cedo. Mas as palavras da garota deixam uma dúvida corroendo a cabeça de Hidaka e ele decide perguntar para Mari o que ela realmente pensa sobre aquele muro que divide os dois mundos. Mari responde que para ela, aquele muro é apenas uma passagem que conecta os humanos com os homens-fera. Se não fosse assim, ele não estaria aqui estudando com ela. Ela lembra que os portões estão abertos e que ela também pode ir visitá-lo na cidade murada se quiser. E emocionado com a resposta, Hidaka diz que quer passar o resto da vida ao lado dela e fecha a promessa com um beijão. E dessa vez Mari interrompe com gentileza, tudo para que ele não passe dos limites. E em tom de brincadeira, Hidaka recomenda que eles poderiam terminar de testar os limites na casa dele. Mas Mari recusa na hora e rindo. E como as férias de verão estão prestes a começar, Hidaka diz que prefere esperar para tocá-la e ficar agarradinho com ela em sua própria casa, lá na cidade dos lobos. Mari concorda e eles firmam essa promessa. E as tão esperadas férias finalmente começam, e o primeiro dia já começa com uma grande reviravolta. Uma nova garota fera, de cabelos claros, aparece de surpresa, esperando por Hidaka para que eles possam voltar juntos para a cidade murada. A jovem híbrida chamada Kizara fica tão feliz vendo ele que corre e o abraça com força. Os dois começam a conversar com muita amizade, e dá para notar de longe que eles possuem uma gigantesca intimidade. Descobrimos então que ela é amiga de infância dele. O clima fica fechado quando ela puxa o uniforme de Mari, fareja o seu pescoço e diz com uma cara nada boa que detesta o cheiro de Hidaka que está impregnado nela. O lobão separa as duas, avisando que ela não pode chamar tanta atenção, já que o local está cheio de pessoas. Eles combinam de se ver mais tarde. O plano original de Mari era se divertir e conversar com Hidaka logo após a cerimônia de encerramento das aulas, mas ela percebe que não pode competir com o espaço que uma amiga de infância ocupa. E como as férias de verão começaram oficialmente, Mari nota com tristeza que não vai poder vê-lo com frequência, e no fim das contas, nem sequer teve a chance de contar a ele sobre a promessa que fizeram, ou até se despedir direito. O que mais incomodava a nossa protagonista era imaginar os dois caminhando juntos por aí, sem esconder nada de ninguém. E vendo a amiga desanimada, Yukihiro recomendou que eles saíssem para se divertir um pouquinho juntos e esquecer os problemas. Eles decidiram ir à praia, que era o melhor lugar para aliviar todo o estresse acumulado. O rapaz então fica pensando que se não era a coisa mais fácil do mundo trazer o garoto lobo para esse lado dos humanos, ele ao menos poderia tocar o coração de Mari, mostrando uma nova paisagem e distraindo sua mente. E na praia, Yukihiro aproveita para tirar uma foto de Mari à beira do mar. No momento do clique, ela se desequilibra e quase cai, mas ele consegue segurá-la por muito pouco. O susto faz com que os dois fiquem vermelhinhos de vergonha. E para disfarçar, Mari fica fingindo que pisou em alguma coisa na areia e pergunta se pode ser algo venenoso, fazendo o amigo cair na gargalhada. Com esse momento feliz, ele consegue tirar uma foto perfeita, Mari dando um grande sorriso. O amigo então fica brincando que essa foto com certeza vai tocar o coraçãozinho enciumado de Hidaka. Mari fica se sentindo grata pelo apoio, afinal, é para isso que servem os amigos. Por outro lado, lá na cidade murada, Hidaka está irritado porque sua amiga de infância ficou implicando com seus amigos humanos. O grande problema para a amiga de infância é notar que Hidaka está exalando o cheiro de outra pessoa, como se tivesse sido marcado por uma humana. Para piorar, ela não aceita que eles acham como simples amigos de escola, e irritado com toda essa cobrança, Hidaka tapa a boca dela e diz sem nenhuma enrolação que foi ele quem se sentiu atraído e buscou a protagonista. Ele explica que eles sempre falam para os outros que são apenas amigos, justamente para evitar esse tipo de reação preconceituosa. A garota percebe o quanto ele mudou. Hidaka está tão focado que chega a sair da cidade murada até mesmo nos dias que não tem aula, só para ficar perto de Mari, a amiga de infância. Então desabafa que se fosse apenas porque ele se acostumou com os humanos, ela até entenderia. Mas se ele já sabe que esse relacionamento vai fazê-lo sofrer por causa do preconceito, por que continuar? Ela não consegue aceitar de jeito nenhum que ele tenha se apaixonado por uma humana. E para Hidaka, escutar isso de alguém que ele considerava uma irmã é incrivelmente doloroso. Enquanto isso, do lado dos humanos, Yukihiro manda para Hidaka a foto que tirou de Mari na praia, brincando que os dois tiveram um encontro. Após ver a foto, Hidaka sente tanta saudade que decide que vai ligar para a protagonista com mais frequência até que as aulas voltem. E no telefone com ela, Hidaka confessa que sua verdadeira vontade era abraçá-la
sala naquele exato momento. Mari então fala que ele não precisa se conter e que pode ir visitá-la, mas lembra que para um híbrido cruzar a fronteira nas férias é necessário pedir uma permissão especial. Mais um mês se passa e também chega o dia da tão aguardada visita de Mari à cidade morada. E como visitante humana, a regra é clara. Ela só pode ficar no local até às 17 horas. Ao cruzar os portões, Mari sente que deu seu primeiro passo real dentro desse novo mundo. Mesmo nervosa, ela segue em frente para reencontrar com seu garoto lobo e conhecer o lugar onde ele cresceu. Ao mesmo tempo, a amiga de infância de Hidaka está deprimida em um canto. Ela confessa para si mesma que nunca pensou que ele um dia teria uma namorada humana. Apesar de todas as indiretas que ela sempre deu ao longo dos anos, Hidaka sempre a enxergou apenas como se fosse uma irmãzinha pequena. Ela se arrepende de nunca ter confessado seus sentimentos de forma sincera, pois agora sabe que ele nunca vai descobrir o que ela sente. E por puro medo da rejeição, ela preferiu se apoiar nesse papel seguro de amiga de infância, e acabou não dizendo nada até ser tarde demais. Ela se lembra que por ter nascido da união de um homem-fera e uma humana, Hidaka sempre se destacou, e sofreu preconceito dos outros híbridos sangue puro. E como ele estava sempre quieto e na defensiva, ela no início não gostava dele, mas logo percebeu que ele era apenas um menino gentil, quieto e que precisava de apoio. Foi assim que ela se apaixonou por ele, e esse sentimento continua vivo. E por causa dessa dor, ela acabou sendo agressiva com a protagonista no primeiro encontro. Mas esse momento de pensamento é cortado quando Hidaka avista Mari no ponto de encontro e corre para abraçá-la com força. Já tinham se passado 2 semanas inteiras desde a última vez que se viram. Os dois demonstram um carinho gigantesco um pelo outro e começam a caminhar pela cidade. A garota repara que existem alguns humanos por aqui também. A maioria está visitando os amigos do programa de integração. No entanto, Hidaka pede para ela tomar cuidado, pois o ambiente não é totalmente seguro para humanos devido ao rancor de alguns moradores. No caminho, um conhecido de Hidaka para e comenta que o cheiro dele mudou completamente e que ele parece estar totalmente encantado por uma humana. Nesse mesmo instante, a amiga de infância Kizara encontra Mari, querendo saber o que ela tá tramando. Ela diz que aquilo tá com toda a cara de ser um encontro romântico, e diante da pressão dos olhares em volta, a nossa protagonista fica apavorada por um instante. Mas Mari respira fundo e decide que precisa estar preparada para enfrentar qualquer pessoa que critique o relacionamento deles. Ela confessa que nunca tinha pensado em como seria difícil, mas promete que nunca mais vai ter medo. E para ela, caminhar ao lado da pessoa que ama, na cidade onde ele cresceu, é algo tão precioso que a faz esquecer totalmente da ameaça. Mari olha para a amiga de infância e diz que, em vez de se deixar abalar pelas críticas ou pelo preconceito, ela veio até aqui porque sabe o quanto ama Hidaka, muito mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Tudo que ela quer é aproveitar ao máximo os momentos que eles só podem viver juntos. E escutando essa declaração tão sincera e madura, a amiga de infância fica impressionada. Ela percebe que jamais teria pensado de forma tão generosa, e nota que só disse coisas negativas e cruéis para a protagonista desde que a conheceu. E tomada pelo arrependimento por ter sido tão injusta, seu coração começa a amolecer. De repente, o clima fica perigoso. 2 homens-fera que odeiam os humanos se aproximam agressivamente e tentam levar Mari embora à força, alegando que essa humana está incomodando os moradores locais. A amiga de infância, mostrando que mudou de lado, entra na frente e defende Mari rapidamente. Os brutamontes ficam irritados com a intromissão e partem para atacá-la, mas a nossa protagonista age por instinto e salva a garota a tempo. A ação corajosa de Mari mostra o quanto ela valoriza não apenas o Hidaka, mas também as pessoas que são importantes para ele. E vem da motivação da garota, Hidaka entra em ação logo em seguida para acalmar os agressores e colocar um ponto final na confusão. Graças à intervenção rápida, os agressores acabam sendo levados direto para a delegacia. As autoridades pegam o depoimento de Mari e prometem que vão usar as informações no interrogatório dos suspeitos. Os policiais acalmam o casal e avisam que podem ficar tranquilos, pois uma viatura vai passar a patrulhar a área com mais frequência para evitar que algo assim aconteça de novo. E no fim das contas, toda essa confusão serviu para uma coisa boa. A amiga de infância de Hidaka decide finalmente apoiar o relacionamento deles. Ela diz que espera de todo o coração que Mari ame o jovem lobo de verdade, mas faz um aviso sincero: se um dia perceber que o sentimento da protagonista esfriou, ela mesma vai fazer questão de levá-lo embora. Ao escutar a confiança da amiga, Hidaka não consegue esconder a alegria e começa até a abanar o rabo, radiante por ela ter aprovado o namoro. Com o final do horário de visita se aproximando, ele se oferece para levá-la até a saída da cidade, mas Mari fica lembrando que eles ainda não cumpriram a promessa de passarem um tempinho juntos na casa dele. Hidaka fica um pouco receosa e pergunta se depois daquele susto com os agressores, ela não estaria com medo de ficar a sós com ele. A garota responde na mesma hora que não. Aconteça o que acontecer, ela não tem sequer um pingo de medo dele. Eles finalmente vão para a casa de Hidaka, e como os pais dele estão no trabalho, os dois têm total privacidade. Assim que eles entram, Hidaka fala que primeiro precisa tomar banho para tirar o cheiro daqueles caras valentões de seu
corpo. E depois, em outro cômodo da casa, o perfume de Mari parece ainda mais doce e intenso do que na escola. Mas, agindo com total maturidade, os dois decidem que é hora de parar. Ele desabafa que quer muito tratá-la como se fosse uma namorada normal, mas que seus instintos de lobão tornam tudo muito mais difícil. No entanto, na hora de ir embora, os dois percebem que esqueceram completamente de fazer a lição de casa das férias. Isso significa que eles terão que marcar um novo encontro em breve. Quando as aulas recomeçam, Yukihiro percebe rapidamente que os dois estão muito mais próximos. Ele fica brincando, que já que ele conseguiu levar Mari até a praia, era justo que o lobão também tivesse seu momento a sós com ela. E agora, com a poeira mais baixa, os três estão querendo voltar a ser juntos como bons e velhos amigos de sempre. O festival da região finalmente começou, e como Hidaka não tem autorização para frequentar certos cantos da cidade dos humanos, o trio decide subir até uma colina bem alta para conseguir assistir o espetáculo de longe. E lá de cima, eles apreciam uma vista linda e cheia de contrastes. Enquanto os humanos soltam fogo de artifício brilhantes de um lado, os homens-fera carregam suas lanternas tradicionais do outro. E vendo aquela harmonia, Mari fica muito feliz. Logo em seguida, as férias de verão chegam ao fim e a rotina escolar é retomada. E na sala de aula, os alunos começam a se reunir para dar ideias sobre como vão vender na barraca do festival cultural da escola. Na hora do almoço, Mari e também Hidaka vão juntos até a biblioteca pesquisar algumas referências. E como o garoto lobo é muito alto, ele alcança os livros das prateleiras superiores com muita facilidade. E Mari fica achando muito engraçado de como isso o deixa muito orgulhoso. Eles se sentam bem pertinho um do outro para estudar, e a nossa protagonista nota algo incrível. O cheiro forte de Hidaka já não a deixa mais tão desconfortável ou tonta como antes. Eles interrompem a leitura quando Yukihiro aparece para encontrá-los, reclamando que o clima tá muito zoado para almoçarem no terraço hoje. A garota repara que mesmo que Hidaka só tenha olhos para ela, ele agora consegue agir de forma totalmente natural e tranquila ao seu lado. Ela percebe que graças ao contato próximo e controlado que eles tiveram nas férias, ele finalmente aprendeu a não perder o controle. Porém, por algum motivo, essa calmaria traz uma nova preocupação para o casal. Eles começam a ter medo que o doce cheiro de Mari, que tanto atraiu o lobão no começo, se torne algo comum demais, fazendo com que ele passe a enxergá-la apenas como sendo uma amiga comum. A garota fica muito pensativa com esse negócio. Ao saírem da escola, a amiga de infância, Kizara, encontra Mari no portão. Ela convida a protagonista para ir ao centro fazer compras. Ela conta que no dia em que Hidaka protegeu no festival esportivo, os elásticos de cabelo de Mari acabaram se rompendo na confusão, e por isso ela faz questão de dar prendedores novos de presente como agradecimento. E na loja, a gatinha aconselha Mari a não escolher o acessório pensando apenas no gosto de Hidaka, lembrando que ela deve levar algo que combine bastante com sua própria personalidade. E vendo as duas conversando sobre garotos, quem olha de fora fica pensando que as duas são super apaixonadas. E no fundo, Mari confessa que quer sim parecer mais feminina para agradar o namorado. E no dia seguinte, Mari aparece na escola com um penteado muito diferente, que combinou perfeitamente com ela. Em seguida, Yukihiro é chamado para o treino do festival. Eles explicam que o clube de basquete vai vender comida durante o evento e que estão querendo a ajuda dele na cozinha. Ficando um momento a sós com Mari no telhado, Hidaka dá um sorriso e confessa que agora que se acostumou finalmente com o cheiro doce dela, sente que eles podem passar muito mais tempo juntos sem medo. E escutando isso, a protagonista cai na real e percebe que estava tão preocupada com os problemas e medos do futuro que acabou ignorando a beleza dos sentimentos reais que os dois construíram até aqui. Mari deixa claro que nunca vai deixá-lo. Ela confessa que o ama e assim fecha com mais uma beijoca apaixonada. Ela revela que mudou o penteado justamente porque queria que ele a visse mais bonita. E a verdade é que ela realmente está deslumbrante. Hidaka pensa que ela também fica maravilhosa quando ri e que ele ama absolutamente tudo nela. A distância que antes existia entre os dois finalmente diminuiu. Agora, eles estão muito mais próximos e conseguem se comunicar muito melhor. Mas claro, o fato de Hidaka ter aprendido a se controlar não significa que ele não tenha mais vontade de tocá-la ou de sentir o seu calor. E nesse momento de romance, um dos alunos da escola quase pega eles no flagra, mas os dois conseguem se afastar bem a tempo. Uma dessas pessoas, inclusive, sente que acabou de encontrar a fofoca perfeita para o jornal do colégio. Mais tarde, no sorteio de atividades, Mari e os colegas de classe acabam ficando responsáveis por ir fazer as compras dos ingredientes. Enquanto isso, o nosso garoto lobo, Hidaka, começa a ser muito mais admirado por todos na escola, devido às suas incríveis habilidades físicas e intelectuais. O festival cultural é um evento super agitado, e o mais importante de tudo é ver que Hidaka está finalmente se enturmando com a classe. O ponto de encontro dele será no charmoso Café Retrô, e com o clima de festa no ar, descobrimos que o aniversário da protagonista está chegando. Quando perguntam o que ela quer ganhar de presente, ela comenta que gostaria muito de ganhar uma nova coleira para seu cachorro. Pensando nisso, Yukihiro comenta que o aniversário
aniversário dele ainda está bem longe, no dia 8 de dezembro, e joga uma indireta ousada, dizendo que o presente que ele gostaria muito de ganhar era a própria Mari. E tentando esconder seus verdadeiros sentimentos e nervosismo, a protagonista brinca dizendo que faria qualquer coisa por ele como sendo sua grande amiga. Aquele pequeno momento de silêncio deixa Mari pensativa sobre as verdadeiras intenções dele. Ela repara que quando estão juntos, Yukihiro é sempre o primeiro a tomar a iniciativa. Ele é extremamente gentil, mas nunca perguntou diretamente a ela o que sentia por ele. Mari então fica pensando, se tiver algo que ela possa fazer para retribuir esse grande carinho, ela vai fazer de todo o coração. O amigo então fica pensando que precisa ser mais direto, e promete para si mesmo que da próxima vez vai dizer claramente para Mari o que está querendo. E no caminho de volta para casa, eles notam que Hidaka sumiu. Logo descobrem que um garoto do clube de jornal da escola o levou para um canto. O garoto falou que precisava fazer uma entrevista com um novo aluno especial. E preocupada que algo pudesse dar errado, Mari corre para ver como é que ele tá. As perguntas que o repórter fazia para Hidaka eram muito desconfortáveis, preconceituosas e provocativas, mas o jovem lobo respondia tudo com muita educação e paciência. E percebendo toda a armadilha, Mari chega e atrapalha tudo, inventando que a professora estava chamando Hidaka na diretoria. O repórter fofoqueiro, porém, não parece muito disposto a desistir. Ele tá querendo escrever uma matéria chocante sobre o garoto híbrido, custe que custar, e começa a segui-los pelos corredores. Felizmente, eles conseguem escapar do idiota. Mari então comenta que sabia que aquele cara estava zombando de Hidaka com aquelas perguntas maldosas, mas fica elogiando seu namorado lobo por ter se controlado para não reagir mal. Ela pensa que no começo, todos os alunos testavam os limites de Hidaka para ver se ele ficava irritado, mas agora a visão da escola mudou completamente, assim como o respeito de todos por ele. Como resposta à provocação, os amigos colocaram uma placa bem na entrada da turma, proibindo a entrada de quem trabalha com o jornal da escola. Essa foi a solução perfeita para espantar pessoas indesejadas e deixar Hidaka trabalhar em paz. A presença dele já se tornou parte indispensável e querida pela turma. Por outro lado, tá correndo um forte boato pelos corredores que a nossa protagonista e o garoto lobo estão mesmo namorando. E então, o festival cultural finalmente começa. No café retrô da escola, os clientes devem utilizar um pequeno sino para chamar as garçonetes quando decidirem o pedido. A cantina improvisada abriu, e ao meio-dia, o local fica ainda mais lotado, dando início à correria para a troca de turno dos alunos. E a pessoa que começou a espalhar boatos de que Mari e Hidaka estavam namorando, acaba levando uma baita bronca dos amigos da protagonista, que dizem que ninguém deveria ficar falando essas coisas íntimas em voz alta, e Yukihiro bloqueia a fofoca para defender o casal. E agora que o pessoal da turma já está vestido com os uniformes temáticos do café, eles decidem tirar uma foto juntos para registrar o momento. Logo em seguida, outras garotas da sala se oferecem para trabalhar no balcão para que o trio possa finalmente sair e aproveitar o festival. Eles decidem se divertir ao máximo. O primeiro plano é comer bastante e depois assistir às apresentações de música ao vivo. O clube de música e dança estão se esforçando bastante nos palcos. Mari então conta que não importa que os outros alunos preconceituosos possam cochichar, ela e também Hidaka vão aproveitar o dia juntos. Todos na escola ficam de olho neles, caminhando lado a lado, mas eles não ligam e continuam se divertindo. Na casa mal assombrada do festival, Mari grita de tanto susto que acaba assustando até mesmo o menino que estava fantasiado de fantasma. Enquanto isso, Yukihiro está no café ao lado de Yusuke e fica brincando que já estava cansado daqueles idiotas do jornal da escola. E do nada, Yusuke fala que a cara de idiota dele não tá ajudando a atrair mais clientes para o café. E então, Yusuke decide mostrar como é que se faz. Ele muda instantaneamente de postura, adota um olhar charmoso e sedutor e convence na hora um grupo de garotas a irem consumir o projeto deles. De repente, Yukihiro acaba esbarrando em Kizara e eles se reconhecem rapidamente. Foi a nossa protagonista quem a convidou para passear aqui, mas o local do festival está com muito mais gente do que ela pensava. Kizara confessa que está um pouquinho tonta e sobrecarregada com a mistura de tantos cheiros diferentes de humanos. Vendo o desconforto dela, Yukihiro dá uma ajudada com um abraço, demonstrando que entende perfeitamente o que ela está sentindo agora. O garoto recomenda que Kizara vá até o café retrô descansar sozinha e se recuperar. Ela aceita e agradece imensamente pela ajuda do rapaz. Yukihiro sorri de canto, pensando que apesar de tudo, a amiga deles também é uma jovem de muito bom coração. O motivo do festival estar tão lotado é que o boato se espalhou pelos corredores. Disseram que o garoto muito bonito estava distribuindo panfletos pelo pátio. As meninas da escola estavam prontinhas para se jogar de cabeça nessa busca pelo bonitão. O objetivo do grupo de amigos é um só: se divertir até o último minuto de festa. Mas, logo após as coisas se acalmarem um pouquinho, a amiga de infância de Hidaka volta a ficar tonta. Alguns garotos mal intencionados de outra turma, vendo como ela é fofa, com seus traços de animais, começam a incomodá-la e chegam ao absurdo de puxar sua cauda. Eles dizem que não sabiam que ela era uma garota fera, e em vez de pedirem desculpas e a deixarem em paz, continuam rindo e puxando o rabo dela. Ao ver a cena, o nosso garoto lobo fica furioso e se prepara para intervir, mas o amigo impede para evitar uma briga gigantesca. Os covardes começam a gritar preconceitos, falando que o festival deveria ser apenas para humanos e que não estão nem um pouquinho interessados em garotas fera. É nessa hora que os outros alunos da turma de Hidaka aparecem para defendê-la. Eles revelam
revelam que o projeto da sala deles acabou virando temporariamente um café temático de Homem-Esfera, onde os estudantes se fantasiaram com orelhas e caudas falsas. Essa ideia genial apareceu durante os preparativos, justamente para que o verdadeiro Garoto Lobo pudesse andar e trabalhar em paz, sem atrair a atenção indesejada. A amiga de infância então repara na forte conexão e na troca de olhares carinhosos entre Mari e Hidaka. Percebendo que a sua rival agora faz parte do mundo dele, ela nota também um detalhe fofo. Diante de Mari, o jovem lobo nem consegue disfarçar e começa a abanar a cauda de felicidade. E sabendo que eles precisam trabalhar, a amiga de infância combina de se encontrar com Hidaka depois. Enquanto isso, Yukihiro se oferece para acompanhar a garota loba até a saída. E no caminho, os dois conversam um pouquinho sobre a escola. E está claro que Mari gosta muito do lobinho e que ele é completamente louco por ela. Escutar isso deixa a amiga de infância Kizara com o coração partido, mas ela reconhece a maturidade da protagonista. Ela confessa que, embora seja amiga de Mari, está tentando ser forte por ela mesma, guardando toda sua frustração amorosa em algo positivo. Ela garante que não está mentindo quando diz que vai apoiar o namoro deles, mas confessa que precisa desse espaço para proteger o próprio coração. O seu objetivo agora é utilizar essa superação para se fortalecer e deixar esse amor imaginário pelo lobo no passado. Ela sabe que escolheu um caminho difícil para si mesma, mas sente que é o certo a se fazer. Do outro lado, Yukihiro também deve estar com o coração partido. Embora ainda não tenha expressado seus verdadeiros sentimentos em voz alta, ver a garota que ele ama com outro é muito doloroso, mas ele já tomou sua decisão. O que ele mais quer no mundo é ver Mari sorrindo, e para garantir a felicidade dela, ele decide que vai continuar guardando esse amor não correspondido até que ela e Hidaka confirmem oficialmente que estão namorando. E vem da motivação um do outro, ele e também a garota loba decidem que vão se apoiar para superar essas dores. Essa é a primeira vez que o rapaz é tão honesto sobre seus sentimentos com alguém. Enquanto isso, o casal principal finalmente consegue um momento a sós no terraço da escola. Mari diz que tem algo muito importante para contar a ele. Ela confessa que ficou muito feliz ao ver que todo mundo se fantasiou de Homem-Fera para ajudar Hidaka. Ela lembra que no começo, a ideia era apenas utilizar os disfarces para que ninguém chamasse atenção e todos pudessem se divertir por igual. Mas justamente por ter sido um dia perfeito e tão divertido, Mari confessa que começou a sentir uma pontada de tristeza mais forte do que o normal. Em outras palavras, quanto mais próxima Mari fica de Hidaka e do mundo dele, mais ela sente o peso das diferenças biológicas e sociais que existem entre eles. Ela pensa que começou a gostar dele justamente por causa dessas coisinhas únicas. Então, não acredita que fingir que todos são iguais seja a solução definitiva para o futuro. Ela desabafa que tem medo que toda essa felicidade atual acabe se transformando em dor mais para frente. E para espantar o medo, finaliza o momento com mais um beijinho no lobão azulado. Hidaka a abraça de volta, desejando do fundo do coração que os dois possam ficar juntos para sempre. Mas no meio do beijo, um flash de luz corta o clima no terraço. Era o reflexo de uma câmera fotográfica. O repórter fofoqueiro do jornal da escola estava escondido e conseguiu fotografar o beijo do casal. O plano do vilão é levar a imagem direto para a diretoria, alegando que o jovem lobo estava passando dos limites como estudante humana. E já sentindo que uma confusão enorme pode acontecer, Hidaka percebe que talvez seja melhor faltar a aula amanhã. E a notícia maldosa se espalha como pólvora através de um grupo privado na internet, onde os alunos divulgam fofocas de última hora. O título do artigo de hoje é cruel. Algo horrível aconteceu no festival. O artigo mentiroso tá dizendo que o Homem-Fera agrediu e atacou uma aluna no terraço. A matéria inventa que a estudante atacada chorava e gritava "pare", enquanto tentava se livrar dos instintos selvagens dele. É por causa dessa fake news absurda que o professor aparece na sala na manhã seguinte, completamente nervoso e cobrando explicações. O repórter debochado aparece logo atrás, agindo como se não tivesse feito nada e fingindo total desentendimento. O repórter então afirma que o jornal do colégio nunca teve tantos acessos e visitas antes. Toda aquela história absurda foi inventada por ele, sabendo muito bem que se aparecesse um boato de que uma fera atacou uma garota humana, a notícia vai se espalhar como fogo em palha. E irritados com toda essa traição, os alunos avisam que não vão deixá-lo escapar impune dessa mentira. O garoto foge rapidamente pelos corredores, enquanto a fofoca continua se espalhando na velocidade da luz. Mas uma coisa é certa, o nosso garoto lobo é completamente inocente. Por enquanto, o grupo de amigos precisa fazer todo o possível para esclarecer a verdade e desmentir toda a matéria. Eles prometem não desistir, e por precaução, a direção pede que Mari não vá à escola por alguns dias, já que os professores parecem inseguros sobre como vão agir e não querem piorar todo o escândalo. E depois, Mari chama Yukihiro, pedindo desculpas pelo problemão que causou. Ela reconhece que mesmo o artigo sendo uma grande mentira, a foto do beijo é bem real. E confirma que ela e também Hidaka se gostam de verdade. Para surpresa dela, o rapaz responde com carinho que já sabia de tudo desde o início. Quando a notícia mentirosa atinge a marca absurda de 3.000 visualizações, o artigo finalmente é retirado do ar pela escola. Porém, os alunos continuam espalhando fofocas maldosas por mensagens privadas. Antes de sair de casa para resolver o problema, Mari toma coragem e confessa para sua mãe que está profundamente apaixonada por um homem-fera. Mari diz que vai dar mais detalhes sobre isso assim que toda a confusão for resolvida.
Assim que ela coloca os pés na escola no dia seguinte, ela se torna o centro absoluto das atenções e dos olhares tortos. Ela é chamada para ir rapidamente à sala dos professores, e lá perguntam como é que o garoto lobo agia de verdade no dia a dia. Alguns alunos malandros da turma tentaram inventar que o garoto lobo é agressivo e capaz de atacar sim, mas Yusuke entra no meio no mesmo instante para desmentir tudo isso. Os verdadeiros amigos da sala se recusam a acreditar nessa calúnia, falando que a foto tirada era de péssima qualidade e não provava nada. Eles defendem que, pelo comportamento exemplar que sempre teve, o jovem lobo na verdade merecia ganhar o prêmio de cara mais legal do ano. Mas dentro da sala dos professores, a situação é mais delicada. Tem um documento assinado onde o próprio Hidaka pede a suspensão temporária de seus estudos. A diretoria e os conselheiros começam a discutir a possibilidade de afastá-lo de vez das aulas, e como os pais das outras alunas estão assustados por ele ser um homem-fera e por toda a repercussão da matéria, a decisão de afastá-lo já parece completamente tomada pela diretoria. O escândalo na escola ainda está contido nos bastidores, mas quase explodindo a qualquer momento. Mari confessa com firmeza que gosta de Hidaka e que nunca, em hipótese alguma, foi atacada por ele. Ela implora para que antes de tomarem qualquer medida drástica, tenha a chance de todo mundo conhecer como ele realmente é. Infelizmente, a diretoria avisa que a decisão final dependerá do próprio Hidaka. Explicar toda a situação para a comunidade escolar e para os pais será uma tarefa muito difícil. O garoto lobo sabe que seja lá qual for a sua atitude, a sua permanência pode acabar trazendo mais problemas e julgamentos para a vida da garota que ama. Na casa dele, sua mãe avisa que vai sair por um instante, deixando ele sozinho para pensar. É nessa hora que Yukihiro aparece de surpresa na janela do seu quarto. É a primeira vez que o rapaz vai visitá-lo na cidade murada, tendo sido trazido com a ajuda da amiga de infância de Hidaka. Como a mãe do garoto lobo é uma pessoa influente, os jovens puderam entrar sem problemas. Agora, sozinhos, Yukihiro avisa que veio até aqui para uma conversa séria, e que dependendo da resposta de Hidaka sobre desistir da escola, ele vai dar uma surra nele. Afinal, o jovem lobo tá pensando que se simplesmente fugir e não for mais às aulas, as coisas vão se acalmar magicamente. Eles então encerram a discussão com uma pancada de cabeça. Hidaka confessa o que realmente deseja. Ele quer voltar para a escola, encarar todo mundo e contar a sua própria versão da história, decidindo que não vai mais faltar às aulas e nem fugir. Yukihiro revela que Mari também veio até a cidade murada para vê-lo e diz que ele deveria aproveitar a chance para conversar com ela. Logo depois, sozinho com a amiga de infância de Hidaka, o rapaz a parabeniza por ter feito algo grandioso ao permitir a entrada deles. A garota fera Kizara encosta a cauda na mão dele para confortá-lo, mas o rapaz conta que prefere o ombro dela e se apoia ali por um instante. Dá pra ver que os dois também estão se aproximando e criando um laço único. Ao mesmo tempo, em outro canto da cidade, a protagonista tá tendo uma conversa emocionante com a mãe de Hidaka, uma humana que no passado também se apaixonou por um homem-fera e enfrentou todo o preconceito do mundo. Mari pede desculpas por todo o escândalo e confusão, mas a mãe de Hidaka diz que não precisa se desculpar por nada. Pelo contrário, a mãe de Hidaka está profundamente grata por Mari ter tido a coragem de cruzar um muro apenas para ver o seu filho. Ela fala que o mais importante de tudo foram as verdadeiras amizades que ele construiu no caminho, e incomodada com tanta injustiça, a mãe de Hidaka dá aprovação total ao namoro dos dois. Emocionada e cheia de lágrimas de alívio, a protagonista recebe a bênção da mãe para viver esse romance. Ela desabafa que nunca quis que Hidaka desaparecesse da sua vida, e o garoto lobo fala que pensou muito sobre o futuro e que não vai mais tentar fugir dos problemas. Ele promete que vai fazer dela a pessoa mais feliz do mundo. O jovem lobo se ajoelha diante dela e pede finalmente para que caminhem juntos para o futuro. E como todos esperavam, Mari aceita com o coração transbordando de alegria. No dia seguinte, mesmo sabendo que muitos da escola ainda têm receio, os dois caminham juntos pelos corredores. Chega o momento da grande reunião com o conselho escolar. O repórter mentiroso que espalhou toda a mentira continuou se fazendo de desentendido. E mesmo diante de todas as evidências e da postura de Mari, fica insistindo em negar a armação. É então que Hidaka pergunta para o garoto se ele entende o peso de tentar transformar alguém em um monstro. Ele relembra a história do seu povo há muito tempo por terem sido usados em experimentos cruéis por humanos. Os Homens-Fera passaram a atacá-los por defesa, e foi exatamente por esse trauma que a barreira do muro foi erguida. Ele lembra que apesar de tantos anos terem se passado, as pessoas ainda vivem com medo irracional de serem magoadas. Hidaka avisa que se o repórter mentiu apenas para ferir os outros, o próprio mundo e os alunos se encarregarão de castigá-lo por sua maldade. E no final, o garoto fofoqueiro é suspenso e desaparece da escola por um tempo. E com a verdade restabelecida, Mari e Hidaka revivem o começo de tudo. Assim como na primeira vez em que se atrasaram para a aula, os dois correm juntos e pulam o muro da escola lado a lado. E é com isso que a gente chega no final. Para mais animes incríveis como esse, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.